Olá, hoje é quinta-feira, 24 de novembro. O PF recebe prêmio de responsabilidade social na Assembleia Legislativa do Estado pelo serviço oferecido através do Balcão do Consumidor. A solenidade foi ontem à noite. O pacote contra a corrupção é o assunto do quadro Fatos Políticos de hoje. Como o programa de bicicletas compartilhadas está fazendo parte da rotina de muitos passofundenses, o sistema tem 6 meses e conta com 17 mil cadastros. E ainda a influência das redes sociais na vida dos brasileiros. A gente falou sobre o assunto com um especialista responsável pelo Facebook da Prefeitura de Curitiba, considerado um case de sucesso no país. Isso e muito mais a partir de agora. Então fique com a gente, porque o canal de notícias está começando. Um projeto criado há 10 anos para ajudar a comunidade na garantia dos direitos como consumidor. Através do serviço oferecido pelo Balcão do Consumidor, a UPF recebeu o prêmio Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado. A solenidade foi ontem à noite em Porto Alegre. A UPF foi reconhecida novamente pelo trabalho realizado junto à comunidade. A universidade recebeu o troféu Responsabilidade Social, oferecido pelo Parlamento Gaúcho. A cerimônia ocorreu no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. A responsabilidade social sempre esteve presente nas ações da Universidade de Passo Fundo desde os seus primórdios. Neste momento em que nós somos agraciados com esse prêmio, a gente lembra de tudo que nós passamos para chegar até este momento. Então, com motivo de muita alegria, com muita satisfação, estamos aqui recebendo esta grande honraria. Nós estamos muito felizes, né? Isso é resultado de um trabalho coletivo, de uma instituição que se preocupa com a responsabilidade social, que tem como eixo central a responsabilidade social em todas as suas ações. Então, é uma alegria enorme estar aqui representando a Universidade de Passo Fundo nessa premiação, que é seguramente a maior premiação de responsabilidade social do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil. O prêmio reconhece o trabalho de entidades públicas e privadas, além de incentivar a realização de projetos voltados para o bem-estar social e para a preservação do meio ambiente, sempre em busca de uma sociedade melhor. A premiação foi dividida em 10 categorias e os vencedores foram escolhidos por uma comissão mista, formada por 14 instituições de diversos segmentos. A universidade recebeu a medalha na categoria Instituições de Ensino Superior, junto com a Fevale e a Fidene, e também venceu o maior prêmio da noite, categoria Tema Norteador, Consumidor Consciente e Educação Financeira. A universidade se destacou graças ao Balcão do Consumidor, um projeto de extensão da Faculdade de Direito. O objetivo é mediar as relações de consumo. Desde 2006, ano de sua criação, o projeto já atendeu mais de 70 mil pessoas em Passo Fundo. O sentimento é de muita alegria, de reconhecimento pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, desse trabalho que é pioneiro da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, que envolve alunos, que envolve professores, que envolve funcionários e que envolve uma comunidade regional. Um projeto que se espalhou por toda a região, que outras instituições também utilizam o mesmo modelo da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Isso eu acho que mostra a nossa força. Quero aqui lembrar e destacar o professor Dr. Lito Pilar Olane Sobrinho, que foi o idealizador do Balcão do Consumidor e que junto conosco, tem nos ajudado a chegar a esse momento tão importante. Mas eu agradeço imensamente a todos os professores e a todos os alunos que passaram pelo projeto e que ainda vão passar. O balcão atende gratuitamente os consumidores em Passo Fundo, Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Soledade e Sarandi. O trabalho é realizado pelos estudantes de Direito com a supervisão dos professores da UPF. Histórias de vida, reflexões e relatos sobre a participação e a autonomia do educador no mundo atual para desenvolver o senso crítico dos alunos. Esses são conteúdos de um livro que a Fani Baruffi apresenta para a gente agora. A Fani.
Repensar a presença do educador e da educadora no cenário nacional. Esse é um dos muitos desafios que você vai encontrar nesta obra. Educador, educadora presente. Essa é uma obra escrita então por Adriano Vieira, ele que é o nosso convidado hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Adriano. O Adriano é doutor em educação e também é diretor do Instituto Saber Cuidar de Brasília. Também é um colaborador muito ativo aqui da Universidade de Passo Fundo. É fruto de muitas experiências, muitas vivências, percepções tuas em sala de aula. Foram 25 anos como docente? 25 anos de docência, onde eu fui percebendo a importância que tem a presença integral, viva, ativa do educador e também percebendo a dificuldade que hoje nós temos de reposicionar o professor, a professora, no processo pedagógico, né? Cada vez mais a gente tem focado metodologias, recursos, material didático, infraestrutura e pouco se olha para a importância que tem o professor nesse processo de aprendizagem. O livro possui 6 capítulos, então, que trazem aí relatos, histórias, reflexões. O livro são 6 capítulos, cada capítulo é uma história ou que eu vivi como aluno ou que eu vivi como professor. E tem convidados que dialogam comigo no texto, é um texto bastante narrativo. E tem também reflexões e algumas referências a alguns autores importantes, como Vygotsky, Edgar Morin, Maturana, Piaget, mas de forma muito dialogada com o texto, que, como eu disse, é bastante narrativo, dialogado e com muita reflexão bastante provocativa para quem vai ler o livro. Pois é, falando em provocações, né? Você observa um educador adulto. Que conceito a gente pode explorar a partir desse educador adulto? Também essa outra percepção ao longo desses 25 anos, né? Que nós vivemos uma sociedade bastante adolescentizada e cada vez mais o adulto ele vai se ausentando dessa função educativa, do ato educativo. E com isso abre um vácuo no processo de formação da criança e do adolescente, que vai se sentindo desamparado desse lugar referencial. Não encontra aquela referência adulta que sinaliza para aquilo que ele, enquanto um sujeito que está em desenvolvimento, né, criança ou adolescente, gostaria e precisaria ser também. Você também observa a questão desse educador que precisa educar de forma inteira, né? Nas razões, nas vontades, nos afetos. Qual a importância disso em sala de aula, Adriano? A gente vive uma escola que foi muito focada no conteúdo e educação não é só conteúdo. Educação é presença, de fato, da pessoa inteira que vive com os alunos os afetos, vive com os alunos a confiabilidade, né, a referenciabilidade e também, claro, dá elementos para o estudante do ponto de vista dos seus recursos para encarar a vida futuramente. Né? Parabéns pela obra. Muito grato, muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, a gente conheceu um pouquinho da obra, então, Educadora Presente, do professor Adriano Vieira, e a gente volta agora para o estúdio. O pacote de medidas administrativas para salvar o Estado e o plano contra a corrupção são temas do quadro Fatos Políticos desta semana, apresentado toda quinta-feira pela jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. 2 temas importantes e de muitos desdobramentos pautaram a semana no cenário político nacional e estadual. O primeiro deles veio do Palácio Piratini. O pacote de medidas administrativas para ajustar o Estado foi antecipado pelo governo. São 40 medidas divididas em 16 projetos já entregues à Assembleia Legislativa. Os projetos ingressaram com regime de urgência, já iniciaram a tramitação nas comissões e devem ser votados na última semana do ano legislativo. Há um aparente consenso entre as bancadas quanto à extinção de secretarias. O entendimento dos deputados é que, se o governo quer administrar o Estado desta forma, então a Assembleia não deve interferir. Há divergências em relação à extinção de fundações e muito mais em relação aos direitos trabalhistas, no que se refere a mudar as datas de pagamento dos salários e do 13º salário. O Rio Grande do Sul está em situação de calamidade financeira e não existe plano B,
como afirmou o governador José Ivo Sartori. No cenário nacional, a Câmara dos Deputados está para votar hoje, daqui a pouco, o pacote de medidas contra a corrupção. A proposta original encaminhada pelo Ministério Público Federal foi alterada segundo os interesses dos parlamentares. A grande questão é se o plenário vai mesmo aprovar a anistia do Caixa 2, aquele dinheiro que é obtido de forma ilegal para campanhas eleitorais, e debochar mais uma vez do cidadão brasileiro que está pagando a conta da corrupção. Tudo indica que sim, já que o próprio relator da matéria, o gaúcho Onyx Lorenzoni, disse que a Câmara vai aprovar uma lei e leis passam a valer a partir da data da publicação. É para frente e não para trás. Qualquer relação com o acordo de delação dos executivos da Odebrecht não é mera coincidência. Na verdade, estamos diante de mais um escândalo prestes a ser institucionalizado. Zumar, obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. Depois do intervalo, a gente mostra como o programa de bicicletas compartilhadas está fazendo parte da rotina dos passofundenses. Nós já voltamos.